Olá pessoal, voltando à atividade passada, estávamos falando sobre sistemas lineares, onde exemplificamos equações e resolvemos um sistema. Hoje vamos falar um pouquinho da sua classificação, né? Tá aí a abreviação SL de sistema linear, possível e impossível. Então a gente tem as duas condições, né? Ele é possível se ele admite solução, ele é impossível se ele não admite solução, né? Dentro do possível, vou ter determinado e indeterminado. Quando ele é determinado? Quando ele tem uma única resposta. Ou seja, tenho lá um sistema linear de duas variáveis, x e y, onde o x foi 2, o y foi 3, um exemplo. É uma única resposta. Então, o sistema determinado. E quando ele é indeterminado? Eu obtive como resposta 0 igual a 0. Né? Então, isso vai ter o quê? Um sistema indeterminado, infinitas soluções. Né? E quando ele vai ser impossível? Quando ele admite algo absurdo. Vamos dizer 0 igual a 5. 0 nunca vai ser igual a 5. Então ele é um sistema impossível. Então ele admite sua classificação de acordo com os exercícios. Imagine esses dois exemplos, pessoal. Vamos resolvê-lo. Né? Tenho duas equações no primeiro exemplo. 6x menos 2y igual a 0 e 3x menos y igual a 1. São equações diferentes, mas eu tenho que trabalhar com o oposto em relação a uma linha ou outra para poder determinar. Então tem que trabalhar com o princípio de adição, né? Ou substituição. Você define, eu vou trabalhar pela adição, mostrando um caminho mais prático. Para que eu elimine uma letra, ou seja, isole trabalhando com x ou trabalhando com y, eu tenho que trabalhar com o oposto dela. Então o que eu vou fazer? Vou escolher uma das linhas, a que tem a menor quantidade de variável, né, ou a variável menor, no caso a segunda linha do primeiro exemplo, para ficar mais prático. Vou multiplicar toda a segunda linha por menos 2 para que eu tenha, no caso, menos 6x e menos 2y. E do outro lado, menos 2. Então, essa é a condição que a gente vai ter. Né? Então, admitindo isso, trabalhando em função destes exemplos, resolvendo então, pessoal, de acordo com ele. Vou trabalhar em função da segunda linha. Tá? Então, trabalhando em função dela, eu tenho que ter o oposto de 6x. Aqui eu não tenho 6x. Na segunda linha eu tenho 3x. Por quanto eu devo multiplicar o 3 para me dar 6? Por 2. Só que é o oposto, menos 2. Por y, se eu for trabalhar com y, em cima é menos 2y, embaixo é menos y. Então, eu teria que multiplicar por menos 2 a condição da linha de baixo, para que eu tivesse uma regra adicional, eu tivesse mais 2y. Então, essa é a condição, só que tem que multiplicar toda a linha. Então, é isso que eu vou fazer. Vou repetir a primeira linha e vou multiplicar a segunda. Posso fazer em função da primeira, em função da segunda? Você decide. Vou multiplicar por menos 2. Então, essa é a condição. 6x menos 2y igual a 0. Né? Copiando a primeira linha. Segunda linha, vou fazer a multiplicação. Menos 2 vezes 3. Menos 6x. Menos 2 vezes menos y, mais 2y. Menos 2 vezes 1, menos 2. Trabalhando a adição, mais 6x com menos 6x, 0. Depois, menos 2y com mais 2y, 0. E do outro lado da igualdade, 0 menos 2, menos 2. Né? Então a gente teve 0 igual a menos 2. Essa é a nossa resposta. 0 é igual a menos 2. 0 nunca vai ser igual a menos 2. Então a solução do sistema vazia. A partir do momento que eu tenho essa solução, o que eu vou ter no sistema? Sistema impossível, SI. Né? Esse é o nosso sistema. Partindo para o segundo exemplo. Mesma condição. Posso trabalhar isolando x ou isolando y, né? Só que eu tenho que trabalhar agora em função da primeira linha. Por quê? Eu tenho 3x na segunda linha e 2y, né? Que são as duas variáveis. E em cima eu tenho 5 e aqui x. O que fica mais fácil eu trabalhar? Poderia trabalhar em função de y. Daí eu teria que multiplicar a primeira linha por 2, a segunda por 5